Olá, pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui da CGTech. Estou com um convidado maravilhoso aqui, o Paulo Claudino. Ele é mediador da empresa Voto Interativo. Ele vai contar um pouquinho sobre o trabalho dele, né? A especialidade dele é implantação condominial e imobiliária, certo? Perfeitamente. Então, hoje ele vai contar um pouquinho sobre o trabalho dele. E queria te agradecer por estar aqui hoje, né? Tô tomando uma parte do seu tempo, Que né? isso. E eu sei que você é uma pessoa que corre muito, que tem bastante empenho, né? E para mim é muito prazer te receber aqui, Eu tá? que adorei o Obrigada. convite. Obrigado, Thaís. Imagina. CGTech, poxa, agradeço muito o espaço. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Se eu puder falar um pouquinho de mim, eu vou começar falando um pouquinho do pai que sou, pai da Maitê, marido da Sheila. É A gente isso se aí. divide, né, nessa estrada de trabalho e vida pessoal. A gente não pode esquecer esse outro lado e humanizar, né? Se a gente está aqui em função de um propósito que é uma família, então é legal a gente sempre Que abrir legal, é isso aí. lembrando dessas questões. Na vida profissional são 28 anos só falando de negócios imobiliários. 28 anos. Nesse sentido, é legal até frisar, o sonho lá da infância era trabalhar em banco, nunca consegui. Mas hoje sou uma pessoa hiper satisfeita por essa jornada, por essa estrada ligada exclusivamente a negócios imobiliários. E dentre 28 anos, a gente teve a oportunidade de sentar em algumas cadeiras, e entre elas foi administrar condomínio, está dentro de administradora, depois está do outro lado do balcão, dentro de uma construtora, e por último agora é falar assim, por que não auxiliar tanto a administradora como também a construtora, fazendo uma ponte para a gente gerar uma entrega efetiva para o cliente na ponta. Eu brinco sempre, quem me contrata é a construtora, mas o meu cliente final é o condômino, é aquela pessoa que comprou, seja para investir o primeiro imóvel. Então, o meu cliente final são essas pessoas e para que a gente possa atender bem esse cliente, a gente precisa ter uma administradora, precisa ter um síndico, uma terceirizada e por isso que é bom estar aqui entre vocês, porque eu sei que vocês também fazem um trabalho muito sério e com essa seriedade a gente consegue chegar no cliente encantando ele, levando algo que realmente possa criar valor à vida que ele sonhou, ao empreendimento que ele mora. Ah, obrigada. Nossa, fala bem o Paulo, Que olha é isso. só. Mas, Paulo, me conta um pouquinho onde tudo realmente começou, né? Você falou que seu sonho foi sempre trabalhar em banco e nunca aconteceu. Me conta Isso. um pouco da sua jornada até você chegar mesmo nessa parte do que a gente vai falar muito mais sobre condomínio, na parte Perfeito. condominial. Eu comecei dentro de administradora. Então, salvo engano, com 18 anos, não, minto, 16 anos, eu já estava atuando dentro de administradora. Comecei em departamento pessoal. Depois do departamento pessoal, tive a oportunidade para gerência de condomínio. Então, geri uma carteira, acho que 20, 25 empreendimentos. Legal. Depois mudei de administradora e lá trabalhava por filial, me transformei gerente de uma dessas filiais e por último trabalhei numa construtora, isso em Belo Horizonte, né? Então tive essa oportunidade, eu brinquei que era mudar o laudo do balcão. Na administradora eu recebia o condomínio da construtora, dentro da construtora eu entregava para a administradora. E o mais legal é que foi um trabalho nacional, a nível nacional. Então nessa empresa aprendi mudar e reconhecer culturas. Até é legal quando a gente fala assim, a gente só fala das coisas que deram certo. Vou contar aqui já de cara uma que não deu certo. Fui fazer uma entrega de um empreendimento em Espírito Santo e é outra cultura. Aqui em São Paulo a gente tem o costume de falar assim, vai ter um porteiro dentro da guarita, um controlador de acesso fora, com aquele ombrelone, aquela coisa bonita. Cheguei lá, vamos implementar tudo isso. Poxa, foi uma assembleia que não deu certo. Porque a Poxa. cultura era diferente, né? A perspectiva de segurança para nós paulistanos é uma e para o capixaba, no caso, é outra, para o mineiro é outra. Então são culturas distintas e a gente teve que se adaptar a isso. Então hoje a Voto Interativo ela tem a oportunidade de atender a nível Brasil. Então eu tenho muitos. Semana passada fiz uma entrega em Manaus, sempre. Vou falar que hoje 90% da entrega é feita de forma digital, né? Mas lógico que temos ainda o esforço do presencial. E é legal você poder trabalhar nos dois campos, né? Sim. Mas 90% é digital. E no digital a gente tem a facilidade. Antes, quando estava na construtora, tinha que ir lá pegar o avião, chegar um dia antes, voltar um dia depois.
tinha todo esse transtorno. Hoje a gente consegue fazer 3 a 4 assembleias na mesma semana. E um dia está em Manaus. A tecnologia ajuda muito, né? Hoje em dia em tudo. Dia está em Manaus, outro dia está no Rio de Janeiro, e sempre com esse respeito cultural. Hoje é possível entender cada uma dessas culturas, a expectativa que esse cliente tem, e aí a gente vai se adaptando para levar o melhor para o cliente lá na ponta. Legal. E me fala um pouco como que funciona o seu trabalho. Olha, hoje você fala a questão de implantação. Ok. Como que inicia o seu trabalho? Eu te contratei, sou uma construtora, te contratei, estou entregando o meu empreendimento. Como que é o seu processo hoje? Primeiro, eu trabalho para construtoras distintas. Então, a primeira pergunta que eu faço para a construtora é falar: o que você quer? Exato. Qual é a sua dor? Qual é a sua necessidade? Se são 15 que são fixas hoje dentro da carteira, é natural que agora eu conheça cada uma delas e já entenda o processo e cultura daquela empresa. Mas se é uma nova, a primeira coisa é falar assim: qual que é a sua necessidade? Porque eu tenho uma prateleira de possibilidades. Então, se ela tem a necessidade prateleira A, eu vou lá e pego aquela ferramenta que vai auxiliá-la. É legal, então, aproveitando a sua pergunta, falar da esteira completa. E aí a construtora ela fala: não, eu só quero essa parte do trabalho. Eu tento auxiliar a construtora desde ler a convenção, preparar o edital, avaliar com ela se ela já tem parceiros, e parceiros é a administradora, parceiro é o síndico, parceiro é a empresa de terceirização. Se ela tem o parceiro dela, eu vou me adaptar e trabalhar com o parceiro que ela já tem. Se ela não tem um parceiro, eu busco essa parceria. Tive uma oportunidade de um único empreendimento que eu entreguei em Cuiabá. E ela falou assim: eu não tenho ninguém. Eu falei: eu também não. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A primeira coisa que eu fiz foi falar com o gerente comercial da construtora, porque ele ficava em loco e conhecia tanto o comprador como conhecia a região. E ele foi me sinalizando as empresas mais antigas, as mais novas, aquela que tinha boa reputação. Lógico que fizemos também uma pesquisa através de internet. Então, tudo isso conciliou para que a gente pudesse entregar, de fato, o que era necessário para aquele empreendimento. Sim. Lógico que tem construtoras que já têm todo um cardápio e falam assim: Paulo, eu só quero a mediação. Eu só quero que você faça o audiovisual da assembleia. Eu falo que é pequeno, no sentido do todo que é possível, mas é o ponto mais importante, né? Aquele momento que o cliente quer ser encantado. Eu brinco que a esteira de relacionamento de um cliente que compra um empreendimento novo, em parceria com a construtora, é de 2 a 3 anos. Eu comprei agora no lançamento e vou receber de 2 a 3 anos daquela data. E a assembleia de instalação, você tem a oportunidade de falar com ele de 1 hora a 1h30. E você tem que resumir esses 3 anos que ele teve de relacionamento. Não é fácil, hein? Não é fácil, é um desafio, mas é um demais. desafio legal, até porque é um momento comemorativo. Né? A pessoa comprou, ela teve o esforço do pagamento. É lógico, quando a gente fala de instalação de condomínio, a gente tem que pensar em públicos diferentes no que diz respeito a socioeconômico. Sim. Tem o público que comprou o empreendimento pela primeira vez, é o primeiro imóvel dele, se esforçou muito. Tem um investidor que compra 20, 30 imóveis, então ele já sabe de todo o cenário que é falar de uma instalação. Então você também tem que tentar, em parceria com a construtora, avaliar o perfil daquele cliente e, em função dessa avaliação, tentar performar dentro dessa 1h30 daquilo que realmente vai atingir a necessidade na ponta do cliente final. Então, é ter essa sensibilidade, é olhar o cenário. Né? Seria muito fácil você falar: não, só pega o microfone, olho para a câmera e vamos falar sobre implantação. Não, do outro lado tem uma pessoa, ele tem uma necessidade, tem uma ansiedade, né? E isso tem que ser tratado. Bom, a implantação, na verdade, né, você faz tipo uma assembleia, né, para falar sobre o empreendimento, Isso. né? E você já passou alguma situação assim, vamos, né, meio difícil, que você teve que ter jogo de cintura para sair, né? Porque a gente sabe que nem tudo sai perfeito. Você tem alguma história para contar para gente? Olha, eu já tive muitas histórias, né? São mais de 600 assembleias feitas ao longo da carreira, tá? Caramba! Então é um número grande. Então, lógico que a gente tem sucessos e não sucessos. E não sucessos. Eu tinha uma amiga, e eu falo que ela foi minha professora, a Andréia, ela até que me sugeriu uma das vagas dentro dessa construtora que trabalhei, e ela fazia assembleia antes que eu, e nessa feita, ela teve um caso que ela falou: poxa, eu fiz a assembleia e não consegui instalar o condomínio. Falei: Andréia, o que é isso? Nossa. Nunca aconteceu isso comigo.
Como que? E ela contou a história de forma minuciosa. E depois, lógico, demos risada, porque lógico, você tem que tirar o proveito de tudo isso, né? E o aprendizado. E aprendi com a experiência dela. Eu falei, pô, isso nunca aconteceu comigo e tudo bem. 2 anos depois, há de acontecer. Verdade! E aí cheguei numa assembleia em Manaus, era a 5ª etapa de um empreendimento e não foi um sucesso em função de vícios construtivos, em função dos anteriores que tinham sido entregues. Dos anteriores. Aí a brincadeira era aquilo assim, o Paulo já esteve aqui, né, e já contou essa mesma história, então não deu certo. E o comprador era o amigo daquele da primeira etapa, era o irmão daquele da segunda etapa, era o vizinho de antigamente daquele. Isso é difícil, né, quando você entrega por etapas, né? Olha, toda entrega é um pouco difícil, né? Eu sempre falo que a maior dificuldade é a ansiedade que os moradores têm, e é uma ansiedade natural. Hoje o imóvel é o bem mais valioso da família, né? Pelo menos em maioria, né? Falando de uma condição natural no Brasil, o imóvel é o bem mais valioso. Então, realmente se torna uma condição crítica, principalmente quando a gente não consegue levar a ele o conforto que ele merece. Então, naquele caso, de fato, eu tenho que assumir hoje por experiência, o conforto não era o melhor e aí não deu certo a entrega, então foi um insucesso. Mas uma entre 600 foi a única nesse sentido, né? E existem aquelas que a gente fala assim, poxa, está tudo certo, tudo muito calmo, a gente faz um desenho e de repente chega lá, o público pede para que você pegue uma outra rota. E aí você precisa se adaptar a tudo isso, conseguir conciliar, né, as situações. E, Thaís, por último, aquela condição que eu acho que a gente precisa no Brasil fortalecer, que é a democracia. Então, nem todo mundo pensa da mesma forma. A Assembleia ela tem esse ponto de equilíbrio, que é você levar a votação e a maioria, então, escolher aquilo que é melhor para o ambiente que ela vai morar. Não vai agradar a todos, isso é uma certeza, né? Vão ter pessoas que vão sair frustradas com relação ao cenário, mas é a natureza e a gente, eu acho que o condomínio é um reflexo do Brasil. E aí a gente tem que aprender um pouco disso. E aí você entra com perfeição para fazer a mediação de tudo isso, né? Perfeição, eu acho que ainda não cheguei nesse ponto. Daqueles que querem, daqueles que não concordam, com aqueles que concordam. Você acaba fazendo esse trabalho, correto? Eu falo assim, o mais importante para mim é que a pessoa se sinta respeitada. Sim. Eu acho que é o primeiro ponto. Acima de tudo, com certeza. E tenha a maturidade de entender que não vai ganhar sempre. Mas lógico que eu preciso falar que em tantas oportunidades eu já vi pessoas que saíram magoadas com o Paulo, como se o Paulo fosse culpado, né? Nossa, então, é verdade. Eu me lembro um caso onde eu fiz os 2 discursos, falando o quanto era importante ter as 2 personalidades de síndico, o síndico proprietário e o síndico profissional na concorrência daquele empreendimento. Poxa, tomei um puxão da orelha, falou que eu estava tendencioso ao síndico profissional. E Nossa. Aí eu olhei assim, falei assim, isso era online, mas você tem um chat aberto onde as pessoas vão falando e você vai sentindo a temperatura da assembleia. E aí eu voltei ao tema, falei, gente, se eu posso ter me equivocado, talvez falei com entusiasmo maior sobre um ou sobre outro, mas eu falei, eu preciso me posicionar, peço desculpa, primeira coisa, e eu entendo que as 2 personalidades vai contribuir para o condomínio. Sim. Eu entendo que o morador, o síndico morador, ele é o olhar do dono. E o profissional, ele é a pessoa que não tem a condição intimista. Ele não está ali entre os moradores. Então, eu não vou falar que ele é frio, mas ele é mais racional. E cada personalidade vai ajudar o condomínio de alguma forma. Só que quem vai escolher o que é melhor para mim sou eu mesmo, e através do meu voto. Então, eu falei, quem opta pelo síndico morador, existe essa oportunidade. E quem entende que o síndico profissional vai tirar essa pessoalidade, vai trabalhar de forma mais racional para o condomínio, você também tem essa oportunidade. E hoje o que você sente no mercado? Porque assim, a gente está falando do síndico morador e o síndico profissional. Perfeito. Nas suas implantações hoje, é mais procurado o morador ou o profissional? Em procura, é um pouco do reflexo do país. Hoje, estudos da BIC, do Secov, manifesta que nós temos 2/3 no mercado como um todo a título de síndico profissional. Então, se eu pegar historicamente as assembleias que faço, em maioria é eleito o profissional. E digo mais, eu já vejo a ausência da candidatura do morador. E essa ausência se dá pela nossa correria. Começamos a conversa falando o quanto corremos,
o É quanto não verdade. temos tempo. Então, eu, como profissional da área, não sou síndico do lugar onde moro, não tenho tempo ou disponibilidade para tanto. E ser síndico é um desafio. Poxa, o síndico hoje ele tem a gestão de um condomínio que se equipara à gestão de uma empresa. A responsabilidade tributária que o condomínio tem, tão logo teremos a alteração da gestão tributária e que fere o condomínio. E você tem que também, quando você é síndico morador, você tem que ter uma paciência um pouco maior, né? Porque você convive 24 horas, digamos assim, né? Porque você mora ali. Então, Exato. você tem um contato muito maior com as pessoas, né? Porque o síndico profissional, ele vai o quê? Ele vai lá, ele faz os atendimentos, mas ele não fica full time dentro do contrato. Perfeitamente. Certo? Porque ele tem outras demandas. Exatamente. Né? Agora, o morador, não. O morador ele tem que estar lá o tempo todo. E tá exílio. Eu acho que isso já vem mudando, porque antes era muito síndico morador. Sim, e nós gostávamos como moradores, Não né? O sonho, aí vou falar uma visão que eu divido entre amigos, né? O sonho do morador era ter o síndico que era aquele senhorzinho de cabelo branco que era aposentado e ficava o dia inteiro no condomínio. E ainda Esse era o fazia sonho as do brasileiro. manutenções necessárias, né? Exatamente. E esse sonho mudou. Hoje você quer ter essa profissionalização. Sim. Mas, dentre a sua pergunta, eu falo assim para você: cabe os dois. Depende da realidade daquela comunidade, daquelas pessoas. Tem espaço para os dois. E tem momentos também onde é melhor, naquele momento, você ter o profissional e no outro momento é melhor você ter o morador. É a brincadeira que você não precisa ser nem céu nem terra, né? E você pode testar. Né? O mandato de um síndico é de 2 anos. Você não vai precisar eleger ele hoje e falar que ele vai ficar de forma vitalícia. Você vai ter a oportunidade de revisitar o assunto depois de 2 anos e usar novas práticas se aquilo não deu certo. Então, acho que o síndico merece o nosso respeito. Ele é a pessoa que se esforça muito para fazer dar certo. E você comentou muito bem o morador. É legal falar que o morador, quando síndico, ele não é só síndico, ele também é o pai de família, e aí eu tô pai de família ou a mãe de família, né, que é a síndica, né? Desculpa sempre falar no masculino também, uma coisa equivocada na minha parte, mas a síndica também é aquela pessoa que está criando o seu filho ali dentro daquele lugar, e ela, ao advertir um outro morador, já tive casos, onde o filho foi penalizado por isso, né? Virou aquela brincadeira que já não chamamos mais de brincadeira, é o bullying, né? Bullying. Filho do síndico que foi hostilizado porque a mãe fez uma prática natural, e era o papel dela, de advertir uma outra unidade. Então, mas daí é falta de educação dos pais criar seus filhos, né? Com certeza. E uma realidade do nosso país. Porque aí eu vejo que o mundo está perdido mesmo. Com certeza. Né? O respeito ao próximo é muito importante. Com certeza. E quando independente do que tenha feito, a gente tem que respeitar. E quando falamos da criança, né? A criança né? É um serzinho puro ainda que está aprendendo a viver. Exato. E aí falando mal da mãe. A mãe pode ser uma carrasca, mas falar mal da mãe é coisa realmente, né? Afeta isso. E se a outra criança levou o assunto naquele momento de recreação, é porque ela ouviu dentro da casa dela. Exatamente. Né? Então ela só está replicando aquilo que foi falado por responsáveis que são pai e que, se foi advertido, não foi por acaso. É verdade. E me fala um pouquinho também, Paulo, porque assim, você faz esse trabalho de entrega, de implantação, certo? Ok. E aí você também faz acompanhamento do bastão para o síndico? Alguns casos, sim. Como eu falei, como existe essa rede prédios em Manaus, lógico que eu teria uma dificuldade de acompanhar o pós-entrega. Mas um prédio em São Paulo, falo para você que eu até gosto de visitar depois da entrega. Né? Eu tenho... outro dia minha esposa me recomendou, falou, pô, mas você vai descer na portaria sem avisar, sem nada? Eu falei, mas é aquela coisa do entusiasmo, porque você passa pelo aquele empreendimento, pô, eu fiz parte daquela história, né? É gostoso, né? É muito bom, né? Quando trabalhei em construtora, já entreguei empreendimentos que faz parte ali do cotidiano do nosso dia a dia, e você olha para o empreendimento, você fica vendo se a fachada tá bonita, se a entrada do prédio tá bem cuidada, você tem esse sentimento de posse, parece que é uma coisa sua, né? Então, alguns síndicos, e por amizade, porque você fez uma assembleia, você conduziu e busca conduzir da melhor forma, o síndico que te acompanhou, ele acaba te acompanhando também em toda a sua jornada profissional, e você gera uma amizade, com a própria construtora e alguns moradores também, né? Como eu falei, investidores, que já esteve comigo na Assembleia A e agora já está
quarta assembleia que fazemos juntos. Então esse rol, né, de amizade, ele vai crescendo ao longo do tempo e aí você tem a condição de acompanhar. E ao acompanhar, a gente tem a liberdade de dar dicas, né? Dica não custa nada, de bater papo, de trocar experiências. Então Isso é importante. Isso ocorre muito, né? Igual então, sua amiga. O que ela passou, você não tinha passado. Exatamente. De repente, com a história que ela te contou, você teve jogo de cintura para, né, isso mesmo. Passar pela mesma situação. Perfeitamente. Você já tinha, né, mesmo que por espelho, você já tinha tido a realidade que aquilo se transforma, né? Isso é muito bom, né? Então, tenho muitos síndicos amigos que são parceiros de vida e se torna amigo pessoal, mas profissionalmente melhor ainda, porque a gente vai trocando essas figurinhas, trocando essas experiências e a gente cresce com isso. Legal. Bom, Paulo, eu ficaria horas aqui falando com você. Já acabamos? Você é uma pessoa extremamente agradável. Vejo que é um grande profissional. Queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, né? Dividindo um pouco do seu tempo. E aproveitar esse momento, você quer mandar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, para os síndicos, é o seu momento. Mediador é aquele que gosta de falar, se você me der oportunidade, a gente não termina hoje. É o seu momento. Mas quero deixar um abraço para as construtoras, sabemos qual o esforço de cada uma delas para fazer acontecer um empreendimento. Estávamos falando antes aqui do bate-papo oficial, o quanto que temos a ausência da mão de obra, seja para a construtora, seja para a administradora, para terceirizada, né? Hoje vivemos nessa evolução social que o faxineiro hoje é porteiro, o porteiro é zelador e assim sucessivamente, o que é ótimo. Que bom que isso está acontecendo com o nosso país, mas é lógico que vai gerando gargalo. Então, sabemos desse esforço que é a gestão condominial, que é o mercado imobiliário. Então, deixar um abraço caloroso para todas as construtoras, síndicos e os profissionais que estão na ponta. Desde o faxineiro, do porteiro, do zelador, são as pessoas que fazem acontecer. Exatamente. E o condomínio precisa dessas pessoas. Que são os nossos clientes também, né? Perfeitamente. E me diz uma coisa, quem quiser fazer contato... Poxa... nós temos o site que é o votointerativo.com.br. O Voto Interativo também tem um LinkedIn bem legal, onde eu costumo postar cada uma das assembleias que faço, colocar vídeos pequenos, né? Porque assembleia de 1h30 você não vai colocar ali. E a assembleia no todo é chato um pouquinho. Tenho que confessar que o todo é chato um pouquinho, é muito burocrático. Mas coloco ali algumas pílulas de informação para dar a conotação do trabalho e mais uma vez... contribuir com o mercado, com aquilo que a gente teve de experiência e que a gente possa replicar, multiplicar aquilo que é bom. Isso aí. Paulo, mais uma vez agradeço, a sua presença. Eu que agradeço. E pessoal, é isso aí. Gostou do conteúdo? Curte aí. Se tiver sugestões aqui de temas, traga pra gente, que a gente desenrola no próximo podcast. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.